Hoje vamos iniciar nossa aula de inglês falando um pouco sobre a música da poesia medieval inglesa para o português. Então, projeto Carana. Vocês viram que as linguagens, elas estão com o mesmo aporte teórico, falando sobre o trovadorismo. Então, em artes, em inglês, em português, a gente vai estar sempre remetendo ao trovadorismo. Então, como vocês já notaram, o inglês medieval ele não é igual ao inglês moderno que a gente conhece. O inglês que a gente tem hoje é muito mais rápido e direto. O medieval é plástico, pulsante, as sílabas são mais marcadas, as vogais mais fortes. É como se ele fosse um canal, pequenininho um canal, e o inglês de hoje fosse um rio. Então, há uma diferença muito grande na língua de evolução, de tanto do contexto histórico, social, que foi mudado no português, como também no inglês. Aqui a gente tem um poema medieval, que foi escrito lá no século XII. Essa seria a tradução ao inglês moderno. E vejam como se modificam. Nesse primeiro poema, tem palavras que a gente não consegue nem entender, nem fazer a tradução dela. Porque a língua ela vai se modificando de acordo com o tempo, dos fatores históricos, sociais. Então a língua ela não é estátua parada. Ela vai se modificando assim como a sociedade muda. Aqui a gente tem a tradução. Se você me ama como eles dizem, querida, como eu acredito, e se for sua vontade, certifique-se de que seja abertamente conhecido. Tão constantemente penso em você que fico pálido. Então, quando a gente viu no trovadorismo, as canções, o que difere uma da outra, a gente consegue aqui, ao ler a tradução para o português, a gente consegue verificar em qual daquelas canções esse poema se encontra. Então, essa é a primeira atividade que vocês precisam fazer, a primeira questão. Vocês têm que olhar para esse poema, ler ele atentamente e comentar qual canção ele faz parte. Será que é da cantiga de amigo, de amor, de mal dizer? Então, pode ser feito de estranhamento da língua antiga, em contraste com a familiaridade da nova. A gente consegue, no primeiro poema, a gente tem esse estranhamento, porque parece que é uma língua que a gente desconhece totalmente. E aí a gente tem muito mais familiaridade com a nova, com o inglês novo, moderno, que é o que a gente vê na escola. É notável que esta é mais clara, uniforme, precisa. Os séculos e o racionalismo deram ocasião a um entendimento lógico sobre as línguas, ao desenvolvimento de uma gramática mais madura, transformando a antiga em uma língua repleta de componentes germânicos, latinos e francos, no que é hoje uma língua global e moderna. Então, o inglês ele foi se modificando, ele foi pegando elementos de outras línguas e se transforma hoje numa língua global e moderna que é a que a gente conhece. Diferentemente daquele primeiro poema que a gente viu, falando sobre essa poesia mais medieval do trovadorismo, que chega a ser até não entendida. Eu separei uns exemplos que a gente pode observar essa mudança de escrita também. A inversão do Lovest, o pronome y, às vezes é escrito ish, e são algumas instâncias em que a escrita da língua antiga se apresenta irregular. O mesmo ocorre nos seguintes versos do poema A Aunt Song, da mesma coletânea, em que a palavra lady é escrita de formas diferentes. No primeiro momento, ela é escrita com y, lady, e o que vem a se transformar depois, no inglês mais moderno, lady, que hoje em dia a gente tem um arzinho aqui no meio. Veja como ela foi evoluindo, e dentro desse mesmo poema a gente tem duas variações da palavra. Mas aí a gente pode se perguntar, por que acontece essa variação dentro do inglês? Como que ela consegue mudar, se transformar? O inglês que a gente conhece hoje em dia, o moderno, ele é uma língua muito mais econômica, tanto em som como em grafia, do que até mesmo o nosso português. Qualquer um que assiste um filme legendado consegue perceber isso.
quando o ator ou a atriz ela fala pouquinhas sílabas, na linha da tradução da legenda vai aparecer um texto muito maior do que a fala. Então, é até uma coisa que eu sugiro para vocês fazerem, esse teste de colocar o filme em inglês e colocar a legenda em português e vocês já observarem que a fala é curta, só que a legenda do texto é muito maior. Isso reflete que o inglês é muito mais econômico até mesmo do que a nossa língua materna. E por que é importante a gente estudar o trovadorismo? Primeiro que a gente precisa honrar a memória, a arte e o sentimento do trovador, para que ele não seja esquecido no primeiro momento. E o mais importante é que a gente consiga notar no nosso contexto do dia a dia que o trovadorismo não foi uma coisa que foi morta lá atrás e que ele não existe mais. Se a gente observar as canções, como a gente vai ver em artes, a gente vai ver que a gente tem muito ainda do trovadorismo. Então, é importante que a gente consiga viver sempre esse lado trovador, cuja canção é cantada, mesmo depois de sua morte. Mesmo quando os trovadores eles morreram lá atrás, a arte deles perpetua até hoje. E é importante que a gente consiga é, ter essa memória ativa de arte, de sentimento, de valorização. E para a explicação das pequenininhas atividades que vocês têm, primeiro é o poema que eu falei anteriormente, logo no iníciozinho do vídeo, qual canção, qual cantiga ele se encaixaria. E o exercício agora é que vocês consigam acessar esses dois vídeos desses dois cantores maravilhosos, que eu acredito que vocês conhecem, boa parte. Então, vocês têm que falar se qual dessas músicas é de amor, de amigo, de descarga ou de modo Z, ou se elas só pertencem a dois grupos de canções. E por que você acha isso? Então, vocês vão acessar a música, que eu vou disponibilizar para vocês, o linkzinho com a tradução e tudo mais, para que fique mais fácil. E vocês vão ter que comentar na atividade se qual delas é de amor e qual é de amigo, ok? Eu espero que vocês fiquem bem, estou com saudades. Beijos!